Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa quinta lição, a nossa revista de jovem deste terceiro trimestre. Estamos estudando o livro do profeta Daniel, o livro A Vida, o Ministério, as Visões, as Profecias do profeta Daniel. Estudando este exemplo de homem de Deus, mesmo sendo levado para um país distante, para um país pagão, onde sua cultura era totalmente avessa aos princípios da palavra de Deus. Daniel manteve a sua fidelidade, sua comunhão com Deus, mesmo diante de tantas possibilidades, tantas investidas, tantos pratos, que possivelmente seria uma grande influência para que aquele jovem viesse se misturar com todas aquelas oportunidades atrativas aos olhos, mas que iriam gerar atrito, conflito no seu relacionamento com Deus. Então, Daniel manteve-se íntegro, fiel, manteve seu caráter, seus princípios, sua comunhão com Deus, não negociou, não relativizou a sua fé. Nossa quinta lição, vamos falar sobre a revelação de Deus. A revelação de Deus confronta o secularismo. Nosso texto principal desta nossa quinta lição está no capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. O resumo da lição: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus, ele é eterno, ele não tem fim. Os objetivos da nossa lição: vamos conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor, aprender como a conduta de Daniel e a interpretação do sonho, e contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. Ok? Então, vamos estudar o capítulo 2, começa aqui nosso estudo no capítulo 2 do livro de Daniel. O capítulo 2 vai narrar o episódio do sonho de Nabucodonosor, deixando o sonho este que deixa Nabucodonosor angustiado, atormentado. Não se tratava o sonho de Nabucodonosor apenas de mais um sonho, de um sonho comum. Isso deixa Nabucodonosor, faz Nabucodonosor perder o seu sono, ficar preocupado. O que significava aquele sonho, qual era o objetivo? E o jovem Daniel foi convocado, por revelação divina. Deus dá a interpretação a Daniel, e ele comparece diante de Nabucodonosor. Deus dá a interpretação do sonho, dá o sonho, o que foi que Nabucodonosor sonhou, a interpretação, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais, para o fim da história. O nosso texto bíblico da nossa quinta lição está no capítulo 2 de Daniel, versículos do 1º ao 5º. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarasse ao rei que tinha sido o seu sonho.
E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Círiaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: que foi me tem escapado, se me não fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Nabucodonosor tem um sonho, isso perturba o rei, pois era algo, não era um sonho comum. Ele pede aos seus mágicos, seus encantadores, seus astrólogos, seus adivinhos, que digam o que ele sonhou e deu significado. Então, o sonho foi tão perturbador que Nabucodonosor, para não ser enganado, ele pede que seus mestres, né, seus conhecedores, seus cultos, se eles soubessem o significado, eles também deveriam saber o que foi que Nabucodonosor tinha sonhado. Aí é que está o problema. Eles não conseguiram, né, não saberiam, né, o que foi que Nabucodonosor sonhou. Logo, eles iriam dar uma interpretação que achassem plausível. Tá? Nabucodonosor não diz o sonho, e aí ele condena todos os magos, os sábios da Babilônia à morte. É nesse cenário que Daniel se apresenta e Deus dá a interpretação a Daniel, tá? Primeiro tópico da nossa lição: o sonho perturbador de Nabucodonosor, do rei. Um sonho esquecido, tá? A importância humana. Daniel é chamado. Então, no capítulo 2 do livro em estudo, né, aqui do livro de Daniel, nós somos apresentados a primeira grande crise que Daniel precisou enfrentar. Nós vemos lá no capítulo 1, versículo 8, quando é apresentada ali toda a comida, o vinho, né, que eles deveriam se alimentar, eles, observando que alguma coisa ali não estava de acordo com o que a palavra de Deus dizia, o que a lei dizia, não se a comida, o vinho, fosse oferecida aos deuses pagãos, ou se a comida era considerada impura. O importante é que Daniel propõe no seu coração não se contaminar. Aqui no capítulo 2, ele já apresenta uma situação muito mais complicada, tá? Porque o perigo de morte era iminente, tanto para ele quanto para seus amigos. Tudo começou com este sonho que Nabucodonosor teve, né? Que foi tão perturbador que ele perdeu o sono. Então o rei ficou profundamente angustiado, querendo entender o que significava aquele sonho que deixou ele, levou o rei a perder o seu sono. Então a primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado de conselheiros, né, que incluía ali os magos, os astrólogos, os encantadores, os feiticeiros, os adivinhadores, toda aquela mistura de pessoas que auxiliava o rei Nabucodonosor, tá? Então esses indivíduos, eles eram especialistas em várias áreas do conhecimento, da ciência, da época, incluindo visões, política, economia, enfim. No entanto, para a tarefa, né, para realizar a tarefa que Nabucodonosor lhe incumbiu, era necessário que eles dissessem o que foi que Nabucodonosor sonhou. Nabucodonosor pergunta: primeiro vocês precisam me dizer o que foi que eu sonhei. Se vocês disserem o que foi que eu sonhei, eu vou compreender e entender que vocês também estarão me dando a interpretação correta. Se não me darem a interpretação ou o sonho, se não souberem dizer o que foi que eu sonhei, eu vou entender que vocês também estão procurando oportunidade para que eu fale e vocês venham com suas artimanhas, né, me dar uma interpretação segundo a razão que vocês acham que seja. E
E isso aí pegou aqueles, né, magos, encantadores, feiticeiros, né, pegaram, Nabucodonosor pegou eles, né, apertou. E agora? O que é que vamos fazer? Não tinha o que fazer. Tá? Então a situação ficou complicada. Então, se não fossem capazes de atendê-la, seriam condenados à morte. Então Nabucodonosor disse: se vocês não conseguem me dar o sonho, me dizer o que foi que eu sonhei, logo a interpretação vai estar equivocada. Então, se não tem como me dizer o que foi que eu sonhei, serão todos condenados à morte. Todos considerados sábios, inclusive Daniel e seus amigos, né? Eles foram, quando se apresentaram a Faraó ou a Nabucodonosor, foram achados mais sábios, mais doutos, mais conhecedores do que todos eles. Então, eles estavam incluídos na equipe ali dos sábios da Babilônia, tá? Ao perceber que o perigo estava chegando à sua porta, né? Pois Nabucodonosor afirma a sentença ameaçando pena de morte a todos eles. Daniel e seus amigos estavam incluídos nisso. Os caldeus, os líderes da classe sacerdotal, reconhecem sua própria incapacidade de atender o pedido de Nabucodonosor, pois se tratava de algo extremamente difícil, impossível. Não tinha como eles saberem, tá? Então eles afirmam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia pedido tal coisa a nenhum dos seus auxiliares. Lembra de José? José contou o sonho de Faraó e deu a interpretação também, né? Que coisa extraordinária. Então, embora eles fossem peritos em diversas áreas do conhecimento, eles possuíam uma visão eminentemente naturalista, pois precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que eles pudessem interpretar os sonhos. Então, uma visão meramente humanista, humana, tá? Não conhecia o Deus verdadeiro. Tá? Então, Deus é único. Aqui nós vemos a importância de um homem, de uma mulher que não negocia a sua fé, que não relativiza a sua fé, independente das oportunidades, dos pratos, né, das bandejas que são colocadas. Deus em primeiro lugar. Então, no momento de aperto, Deus usa seu vaso, seu servo, sua serva, para fazer a diferença nesse contexto, o nome de Jesus ser glorificado. Tá? É nesse cenário que Daniel se apresenta, né? Inflamado pela raiva, Nabucodonosor dá ordem para executar todos os sábios da Babilônia, todos os sábios do reino. Tá? Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posição de destaque ainda, eles estão entre aqueles que poderiam ser condenados, seriam condenados à morte, tá? Então imagina a situação destes jovens. Aí é onde a fé é provada. Agora, me diz verdadeiramente se tu é crente ou não, se tu é servo de Deus ou não. Poderá, por acaso, o teu Deus te livrar? Tu não disse que teu Deus é isso, que teu Deus é aquilo? É aí que a fé é provada, tá? Porque a cabeça estava a prêmio. Eles seriam mortos, juntamente com todos aqueles sábios, declarados sábios, na Babilônia, tá? Então, diante de uma crise iminente que suas vidas estão em perigo, o que é que passaria na mente, na sua mente, na nossa mente, diante de uma situação como esta? Tá? Lá na frente, Misael, Ananias e Azarias, eles dizem: ainda que Deus não queira nos livrar, nós não adoraremos a tua imagem, Nabucodonosor. Ainda que morramos na fornalha ardente que tu preparou, nós não vamos negar o nosso Deus, nós não vamos adorar a tua imagem, porque meu Deus diz na lei dele que só ele adorará, só ele prestará
outro, tá? Então, o momento apertou. E agora? Tá? Capítulo 2 da nossa lição, conduta de Daniel e a interpretação do sonho. As atitudes de Daniel, Deus atende a oração, a interpretação e a recompensa. Ao tomar conhecimento da sentença, que Nabucodonosor havia determinado sobre todos os considerados sábios da Babilônia, Daniel, ele busca compreender melhor o que é que se estava se passando. Ele pergunta ali a Arioque, né, o oficial do rei, o que é que estava ocorrendo, e Arioque explica a ele sobre Nabucodonosor. Havia tido um sonho e ninguém soube dizer o que ele tinha sonhado, nem dar a interpretação. Logo, se ninguém dava a interpretação, os sábios eram para isso, os magos eram para isso, né? Os encantadores eram para isso. Se eles não saberiam dizer o que o rei havia sonhado, para que serviria? Não prestava, não tinha utilidade. Então Nabucodonosor decreta a sentença de morte a todos eles. Então Daniel se posiciona, conversa com Arioque, o chefe ali, oficial do rei, e pede para que ele leve até o rei, para ele entender o que se passava, né? E Arioque vai até o rei e leva Daniel. Daniel conversa com Nabucodonosor e pede um tempo. E, passado esse tempo, ele vinha para dizer o que Nabucodonosor tinha sonhado e a interpretação, tá? Quando Nabucodonosor dá esse tempo, Daniel sai da presença do rei e vai compartilhar a situação com seus amigos, como Misael, Ananias e Azarias, capítulo 2, versículo 17 e 18, tá? Logo em seguida, eles vão orar a Deus. Daniel tem conhecimento do contexto, do que se passa. Nabucodonosor dá o tempo que ele pediu, ele compartilha com seus amigos, suas vidas estavam a prêmio, suas cabeças estavam decretadas, né, a sua morte. Ele já tinha esse tempo, não só deles, mas de todos os sábios do reino babilônico. Então, eles oram pedindo a Deus misericórdia, né? Eles oram pedindo a Deus uma intervenção naquele contexto. Suas vidas estavam a perigo. Suas vidas estavam a perigo, tá? Então, em vez de desesperar, de desespero, ele se volta para Deus, reconhecendo que somente Deus é capaz de salvá-lo daquela situação. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 5, versículo 16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, como resposta à oração dos jovens, Deus revelou a Daniel em visão, né, durante a noite, o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. É algo extraordinário isso aqui. Extraordinário colocar sua confiança em Deus e esperar, acreditar. Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza daquilo que não estamos vendo, mas já esperamos, porque temos certeza. Não estamos vendo, mas já tomamos posse. Então Daniel colocou e seus amigos colocaram sua fidelidade, sua fé em Deus, sua esperança em Deus, oraram, entregaram ao Senhor e confiaram. Não foi fácil, não é fácil, mas se nós temos uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento com Deus, e nós pegamos o exemplo desse jovem desde o início, quando eles decidiram não se misturar, não se contaminar. Estamos na Babilônia, mas não somos daqui. A Babilônia não pode entrar dentro de nós. Nós somos aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 15, 13 e 14, ser sal e ser luz. É ser a referência no momento de adversidade. No momento de aperto, eles correm para aqueles que se declaram servos de Deus. E aí, onde é que está o teu Deus? Será que por acaso ele pode nos socorrer?
É aí que o exemplo aparece, é aí que o cristão tem que dar exemplo. Aí é que Deus tem que ser glorificado na vida do cristão, tá? Então Deus revelou a Daniel à noite o sonho de Nabucodonosor, que ele havia sonhado, e a interpretação. Então, a primeira atitude de Daniel é gratidão, né? Expressa sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando sua soberania e bondade. Capítulo 2, versículo 20. Olha o que é que Daniel diz. Capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, a primeira atitude foi gratidão, agradecer a Deus, porque Deus havia dado o sonho, né? Revelado o sonho e a interpretação. Ao comunicar a revelação ao oficial encarregado, Arioque, né? Daniel intercede pela sua vida e pela vida de todos os sábios da Babilônia. Todos eles iriam morrer. Então, nós vemos aqui uma bondade, né? Todos os sábios iriam morrer. Ele demonstra generosidade e não age de forma egoísta ou traiçoeira, mesmo em relação àqueles que estavam tentando puxar o seu tapete, tá? Então, ele intercede por todos. Então, nós, como cristãos, nunca devemos retribuir o mal com o mal. E nós vemos também a questão da humildade em Daniel. Diante do rei, Daniel faz questão de enfatizar que há um Deus nos céus, que é capaz de revelar todos os segredos. Daniel atribui a Deus todo o mérito, a fim de que o rei possa compreender o significado do sonho. Olha onde Deus colocou estes jovens. Entre príncipes, entre reis, para onde Deus colocar ele, onde Deus me colocar, onde Deus te colocar, para que sejamos luz, para que onde Deus nos colocar, o nome dele seja glorificado na minha vida, na sua vida. Isso é postura, isto é intimidade, isto é ser discípulo de Jesus. É representar literalmente o Senhor, né? Deus ser glorificado nas nossas vidas, tá? Então, Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, né? Ele diz o que foi que o rei sonhou, tá? Que envolvia a estátua, né? De ouro, cabeça de ouro, né? de bronze, de metal, de prata, de barro, de ferro, tá? Então, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. A estátua ele tinha cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feito de uma mistura ali de ferro e de barro, tá? Simbolizando os reinos, o reino babilônico, o reino medo-persa, um sucedendo o outro, o reino greco da Grécia e o reino romano, tá? Então, o sonho de Nabucodonosor estava relacionado aos reinos que viriam, né? Um sucedendo o outro. Então, subitamente, uma pedra, a imagem está lá, né? Essa imagem, essa estatua, de repente, uma pedra aparece sem ajuda de mão, né, de mão humana, e atinge os pés daquela estátua, né, fazendo com que ela se despedace completamente. A pedra transforma uma grande montanha e preenche toda a terra. Então, cada parte da estátua representa um diferente reino, né, revelado ali no plano de Deus na história, tá? Então, o reino de Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, era o reino da potência do momento, seria sucedido por outros
três reinos, que foi o reino Medo-Persa, Medo-Persa sucedido pelo reino da Grécia, e o da Grécia sendo sucedido pelo reino romano, tá? Então a pedra, né, que aparece, né, ela destrói a estátua, simbolizando ali o reino de Deus, que é um reino eterno, sempre eterno, um reino que nunca terá fim, tá? Então, após a explicação, Nabucodonosor reconhece a veracidade, pois Daniel disse o que foi que ele tinha sonhado e deu a interpretação, tá? Aí Nabucodonosor diz que o Deus dos jovens hebreus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Olha Deus sendo glorificado na boca de Nabucodonosor aqui, tá? Então, além de presentear Daniel, Nabucodonosor pôs Daniel como governador de toda a província e chefe dos sábios na Babilônia. Então, a sua fidelidade a Deus levou o rei a reconhecer Deus como soberano. Então, no momento de adversidade, de aperto, Deus é glorificado, tá? Então, postura, fé, né, intimidade com Deus não se negocia. Nosso terceiro tópico, a revelação de Deus em tempos de secularismo, a infidelidade, a infalibilidade da palavra de Deus, o secularismo racionalista, a revelação e o sobrenatural, tá? Então, um dos ensinamentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha, Deus não erra, sua palavra não erra, Deus não muda, sua palavra não muda, Deus não se equivoca, sua palavra não se equivoca. Então, Deus não volta atrás, aquilo que ele diz sim, sim, é sim, sim, tá? Então, nas profecias que se cumpriu na história, né, numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico. Então, aquilo que Nabucodonosor sonhou, com aquela imagem, Deus, dando a visão, a interpretação para Daniel, seguiu na história. O reino babilônico, que foi conquistado pelo reino Medo-Persa, tá? O reino babilônico iniciou ali de 606 a.C. até 539 a.C., simbolizando ali a cabeça de ouro, tá? A Babilônia ela foi conquistada pelo império, pela coalizão Medo-Persa. O reino Medo-Persa durou ali, que simbolizava ali os braços e o peito de prata, tá? Durou ali de 539 com a conquista da Babilônia até 331 a.C. O reino Medo-Persa foi conquistado pelo reino da Grécia, tá? Na liderança de Alexandre o Grande. O reino da Grécia simbolizava ali o ventre da estátua ali de as coxas de bronze, tá? Que o reino durou de 331 a.C. a 146 a.C. e o reino da Grécia foi sucedido pelo reino romano, que durou ali, que simbolizando as pernas e os pés de ferro e de barro, que durou o reino romano de 146 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, o reino romano, né, apesar de ter seus pés ali simbolizando os pés de ferro e de barro, foi o que mais durou dos 4 reinos. Então, a interpretação do sonho de Daniel se cumpriu ao longo da história, tá? Então, este episódio ele coloca em discussão, né, no mundo atual, a existência de um tipo de revelação que vai além da razão humana, vai além do racionalismo, tá? Porque se cumpre o processo de secularização iniciado a partir do iluminismo. O iluminismo é
surgiu na Europa, além do final do século XVII, do século XVIII, e o iluminismo, ele defende, ele valoriza a razão em detrimento da fé. Só acredita naquilo que pode ser explicado, pode ser estudado, pode ser palpável, tá? Então, o iluminismo, ele procura afastar a religião da esfera pública. Daniel, ele era o estadista, ele era um ministro de Estado, ele é um servo de Deus, um profeta, né? Não mudou a sua conduta diante de Deus, mesmo em todo o cenário que ele viveu, e ele foi extremamente usado por Deus. Então, Deus usou Daniel num contexto onde o paganismo era muito grande, tá? E ele, as suas profecias tinham a ver com Israel e com o futuro da humanidade, né? Com reinos, o reino babilônico e os reinos que viriam sucedendo. Então, o livro de Daniel é um livro também escatológico, tá? Salmo 33, verso 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o cerne do iluminismo, essas correntes filosóficas, está no secularismo, que é uma ideologia que parte da descrença na revelação divina de verdades aos seres humanos, restando somente a eles os elementos fornecidos pela razão, pelo racionalismo. Então, eles descartam tudo aquilo que envolve a fé. Tudo aquilo que envolve a fé, eles rejeitam, tá? Então, essa é a perspectiva adotada por ateus, por céticos, tá? Que insistem em desprezar a Bíblia Sagrada como palavra de Deus revelada, tá? Em desprezar a fé, sob o entendimento de que o universo é um sistema fechado de causa e de efeito, sem espaço para o chamado sobrenatural. Então, eles usam apenas o racionalismo, né? O secularismo, o iluminismo. Essas correntes que vai explicar tudo a partir da razão. Ignora a questão da fé, tá? Então, somos levados a entender que também aqueles consultores, aqueles magos, aqueles astrólogos, encantadores, né, feiticeiros babilônicos, que o rei tinha, eles usavam a mesma questão do entendimento humano, da lógica humana. Não conhecia o Deus verdadeiro, então só explicava a partir daquilo que poderia ser explicada humanamente falando, tá? Então, na nossa época, não é muito diferente. Não é muito diferente, né? A ciência, essas filosofias, essas ideologias, de toda forma tentam rejeitar Deus e a sua palavra. Quer explicar tudo a partir do homem. O homem como a razão de tudo, como o centro de tudo. É o antropocentrismo, o homem como razão de tudo. Descarta a ideia de um Deus, de uma fé, de um Deus que age na história, de um Deus que estabeleceu. Mas é o que Daniel vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 20. Deus, no capítulo 21, Deus, versículo 21, Deus remove reinos e estabelece reinos. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas, tá? Então, nós acreditamos na revelação sobrenatural. Nós acreditamos em um Deus que se revela e revela seus planos ao homem, seja de uma forma geral, Salmo 19, né? Está lá, tudo, a natureza declara que é um Deus criador, né? Seja de forma especial. Deus antigamente se revelava através dos profetas, agora através do seu Filho, tá? Seja incluindo sonhos ou visões, como é o caso aqui de Daniel, do próprio Ezequiel, tá? Então, o crente, ele usa, ele crê, ele acredita
em uma racionalidade que não negligencia, obviamente, o sobrenatural, tá? Pois tem certeza de que Deus está agindo na história. Ninguém, nem nada, frustra os planos de Deus. No livro do profeta Isaías, Deus vai dizer que a sua palavra ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito, assim como a chuva cai, como o orvalho cai e molha a terra para produzir o fruto, assim, e ela cumpre o seu propósito para o qual ela foi determinada, assim a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito, a palavra de Deus não volta vazia. Deus está agindo na história. Deus é soberano. Deus não está aquém para o que está acontecendo no mundo. Deus está agindo na história. Tudo acontece debaixo da sua permissão. Deus não se esquece. Deus não abandonou o homem à sua própria sorte. Deus está agindo. E assim como as profecias relacionadas à imagem, relacionadas aos reinos, se cumpriram, o último, que é o reino de Deus, aquela mão que, aquela pedra, né, que foi tirada, né, sem ajuda de mãos humanas, que atingiu os pés daquela estátua e despedaçou, tá? E aquela pedra encheu a terra. Então, o reino de Deus que nunca terá fim. Deus está agindo na história. Amém? Que Deus abençoe.